De Bem com o Pão. Voltamos aqui para o terceiro bloco. Você está acompanhando o programa De Bem com o Pão. Hoje aqui com o irmão Marlon, vindo diretamente de Curitiba, visitar aqui a cidade de São Paulo, né? Vim aí confraternizar, poder congregar com os irmãos. Vamos estar congregando logo mais, né? É uma maravilha a gente poder... Irmão, que bênção que é nós podermos... Vamos para outra cidade lá, vamos conhecer os irmãos daquela cidade. Temos lá, como a gente falou aqui, o nosso parentesco. Tá, meus irmãos em Cristo naquela cidade? Vou visitar a minha parentela em Cristo Jesus na cidade tal. E a gente vai lá, congrega, tamo aí esse momento de confraternização, tem um momento de poder louvar, glorificar o nosso Deus juntamente, né? Que bênção que é, né? A gente poder realmente ir de cidade em cidade, conhecer, às vezes uns que a gente ainda não conhece e outros a gente poder confraternizar com os que estão lá. Uma comunhão maravilhosa que a gente tem. Mas, irmão Marlon, estamos aí novamente, falamos do Expansão da Verdade anteriormente e nós temos um vasto material aí. O que o irmão, assim, dá de dica da tua experiência, né? Tu daria de dica, assim, para o pessoal que está nesse momento nos acompanhando aqui através do De Bem com Pão? Só, eu quero indicar um material. O irmão Marlon, vendedor do material, quem sabe, ou o pastor, apacentador das ovelhas de Deus aí, do Senhor Jesus, pode dar de dica de como algum material que tu sente assim que está sendo necessário para esse momento. Amém. Bom, eu vou até aproveitar o gancho, né? Que o irmão comentou do ramo digno da seiva. Esse material, né? Um ramo digno da seiva. É realmente isso, né? Ele trata que assim, a gente só vai receber a bênção do Senhor, enfim, vai ter uma vida de paz, né? Se a gente estiver realmente ligado na nossa autoridade direta, vamos dizer assim, né? Espiritual e natural também, né? Então a natural ainda é relativa, né? A obediência é relativa, como a gente ouve em várias ministrações, mas a espiritual, né? Então é só apenas se a pessoa pede para você fazer algo que você sabe que está fora, né, dos princípios do Senhor, né, que você não deve obedecer. Mas no resto, a regra é obedecer sempre a autoridade, né. E esse livro ele trabalha muito essa questão da autoridade, né, irmão? Então este aqui é um livro bem sólido mesmo, né, irmão? O conteúdo, o alimento, né, assim como a injustiça da parte de Deus e o próprio esposo na revelação, são materiais sólidos. Que inclusive a gente tem até dificuldade de ler ele inteiro. Eu não sei se os irmãos também tiveram essa experiência, mas muitos irmãos que a gente conversa, começa a ler e não consegue terminar. Dá um baque, tem que assimilar tudo aquilo, depois volta um tempo depois. Amém. O próprio Cura Interior, né, ele também é um material que quando eu vi as ministrações primeira vez, que acho que eram umas 10 ministrações, aí foi formatando, agora tem aquela de 35 e a outra que é de Cachoeira e a outra de Porto Alegre, né? Então, esse também é um material que... O que acontece de diferente desses materiais da Editora Vento Sul para literatura cristã em geral, literatura que não nos instrui muito acerca da palavra. Seria a diferença básica é que aqui a gente lê, irmãos, e o Senhor já dá a experiência. Por quê? Porque é um material que é consagrado ao Senhor, que foi inspirado pelo Senhor, amém? E o Senhor levantou pessoas para que torne isso prático, né? É acessível a todos. Então eu lembro que quando eu estava ouvindo algumas ministrações, no decorrer de uma semana para outra, que era uma ministração por semana, né, que a gente ouvia, e acontecia algo assim de experiência prática, que Deus dava uma aprovação, uma tribulação, uma bênção, totalmente relacionado ao tema que a gente estava estudando, meditando no livro. Eu acredito que muitos irmãos tiveram essa experiência também, né? Bom, irmãos, assim, tu falou de recomendação. Irmãos, todos, né? Todos mesmo. Não perca nenhum deles. Tudo, não, é sério mesmo. Tudo que os irmãos puderem comprar, comprem. Mesmo que os irmãos não possam ler agora, vai lendo aos poucos. Até tem sido instruído muito a gente estocar alimento, né? Em todos os sentidos. É o alimento natural, o alimento os materiais, né? O espiritual, e também armazenar dentro da gente o alimento, né? A gente se alimentar para isso estar dentro do nosso coração, né? Porque uma vez que depois houver o governo de Cristo, não vai haver possibilidade de fisicamente, talvez, da gente acompanhar alguma coisa, vai estar o que está guardado no nosso coração, né? Então a Bíblia talvez vai ser proibida de circular, mas vai ter os materiais, né, irmãos, para a gente compartilhar uns com os outros. E então, assim, mais um que me salta mais, assim, me vem à mente, assim, irmão, que foi uma obra grandiosa que o Senhor fez na minha vida, foi o Livre-se da Depressão, amém? O Livre-se da Depressão, para mim, foi uma grande bênção do Senhor. Porque, como eu comentei com os irmãos, acho que no primeiro bloco, né, apesar de eu ter sido, assim,
cristão, enfim, participado da igreja desde 5 anos, batizado aos 12, agora eu tô com 34, né? Então faz um tempinho. Conheci o Evangelho do Reino faz 7 anos, mais ou menos agora. Realmente, irmãos, a diferença é brutal, né? E eu vivia em depressão, né? Até o dia... Aí houve uma melhora, antes até de eu ler o livro da depressão, porque o Senhor colocou pessoas na minha vida que não davam importância para a minha autocomiseração. Então o Senhor começou a fazer um tratamento já, sabe? Ao longo de algum período. Mas, talvez uns 5 anos antes de eu conhecer o material. A hora que eu conheci, que eu li, que na época era outro nome, até o Livre-se da Depressão, irmãos, o Senhor me descortinou também. E aí eu fui curado pela verdade, né? Porque a verdade, né? Conhecereis a verdade nos libertará. Então no Livre-se da Depressão, irmãos, para mim o que o Senhor mostrou claramente é justamente... Mostrou por que eu era depressivo e mostrou que a depressão é uma rebelião oculta, né? É uma rebelião que porque a gente está insatisfeito com o que Deus nos deu, está insatisfeito com as pessoas que estão do nosso lado, está insatisfeito com quanto a gente ganha, então, e fica cultivando uma autocomiseração. Então, na verdade, isso demonstra que a gente tem muito orgulho, né? O ego está muito grande dentro de nós. E a hora que eu aceitei essa verdade, eu li ali, e não tinha nem como não aceitar, porque quando veio essa verdade para mim, foi como se eu ficasse, né, nu, sim, espiritualmente diante do Senhor, né? Então o Senhor não tinha como dar desculpa mais. E aquele momento em diante realmente saiu da minha vida a depressão. Até eu comentar com os irmãos, né? Tava comentando quando estávamos vindo para cá, que eu vi um comentário, né, de alguma pessoa viu um vídeo relacionado ao Livre-se da Depressão e duvidou, até um pouco escarnecendo, sobre como assim as pessoas, né, só lendo um livro são curadas. Irmãos, é verdade. Por quê? Porque não é o livro que vai curar, mas é a palavra de Deus que está contida, né, nesse material. Amém? São uma seleção de versículos com o poder, com a graça de Deus para fazer rompimentos internos e assim nos livrar desses males que nós somos acometidos pela nossa vivência. Eu vou até pegar o livro aqui, irmão. Olha só, o livro está aqui. O que a gente comenta muito desse livro, que é um livro realmente assim, não é muito extensa essa leitura, né? Ele tem aqui de conteúdo 53 páginas de conteúdo, né? E nós temos aqui alguns títulos que eu vou ler aqui para os irmãos. Olha só, fala sobre a característica da depressão, o que causa a depressão, está aqui também, sempre, né, queridos, pelo um foco aqui, sempre com respeito à palavra de Deus e a nossa convivência, a nossa relação com o nosso Criador. Fala dos estágios da depressão, a depressão e os temperamentos. Olha, muitos aqui, até para o que nós falamos antes, dos relacionamentos das famílias, devemos conhecer sobre os temperamentos. É uma instrução que vem sendo complementada nesse material, que bate muito com o que o Senhor tem nos falado. Os temperamentos são características de cada um de nós, de como nós nos expressamos. Você conhecendo um pouquinho mais de como é que é o temperamento da minha esposa. Então eu sei que ela tem uma tendência a ser mais organizada, ela expressa com mais facilidade, às vezes, assim, a ira, né? Então a gente tem lá um temperamento colérico. Temos lá um temperamento de uma pessoa que é mais calma, que leva as coisas de uma forma mais pautada, né? Que tudo é muito mais... leva um tempo para maturar, para que ele comece a tomar uma atitude, temperamento fleumático. E assim ainda tem o melancólico e ainda temos o sanguíneo mais agitado, né? Geralmente o temperamento que ajuda muito no ministério evangelístico, né? Geralmente os evangelistas que já têm essa aptidão, já têm esse dom assim, expressam esse temperamento, o temperamento sanguíneo. E aqui tem um pouquinho nesse livro, que é o Livre-se da Depressão, para que você conheça um pouquinho mais sobre os temperamentos. E aqui também tem o capítulo 6, como livrar-se da ansiedade, a visão espiritual, a natureza espiritual inoperante, olha só. Então tem muitos assuntos para você estar buscando um pouquinho mais. Porque o que é a depressão? Se a gente for analisar naturalmente, a depressão é quando tem uma pressão, uma depressão, vai para baixo. É um vale. Isso tudo, naturalmente, aqui a gente fazendo isso figuradamente, representa a ausência de Deus na nossa vida.
porque Deus não deseja que nós sejamos assim. A autocomiseração que o meu irmão trouxe aqui, coitadinho de mim, eu ganho pouco, coitadinho de mim, eu não consigo um bom relacionamento com a minha família, coitadinho de mim, eu não consigo fazer as atividades que eu gostaria. Isso é a tal da autocomiseração, né? E o Senhor nos diz que nós tudo podemos através de Cristo Jesus. Então, que coisa, né? Como a gente se apega a esses enganos, a esses sofismas que trancam a nossa mente, e a gente fica parado nessas coisas, irmão. Né? Que coisa. Vou deixar para o irmão compartilhar aqui, porque eu gosto de falar, né? Fico falando aqui, está aqui o entrevistado para conversar com os irmãos, né? Então, irmão, na verdade, o irmão falou dos temperamentos, eu lembrei realmente, na prática, irmão, isso ajuda muito no casal, né? No relacionamento conjugal. Porque uma vez que você entende os temperamentos, você entende que não é a pessoa que está, por exemplo, se manifestando daquela forma. Porque você entende duas coisas. Primeiro, os espíritos malignos que ainda habitam em nós, e a gente tem que expulsá-los através da meditação da palavra constante diária, né? Mas também existe temperamento, né? Cada um tem temperamento. O ideal, creio eu, que para o Senhor é que cada um tivesse 25% de cada um, né? Mas que é o equilíbrio pleno, né? Mas creio que talvez só quando a gente tiver o corpo glorificado, né? Mas a questão, assim, ajuda muito, irmão, porque, por exemplo, a minha esposa, ela é sanguínea com colérica. Normalmente cada pessoa tem dois, né? Um é mais predominante, mas tem mais um, assim, junto, né? Eu sou melancólico e colérico, embora predominância é melancólico, né? Mas quando eu estouro também, né? É complicado, né? Só Jesus pra segurar, né? Mas, assim, o que acontece? Então, aí a gente percebe, por exemplo, se eu faço uma coisa que ela não gosta, ela já fala na hora o que ela pensa e já... Só que aquilo não quer dizer que ela está me ofendendo. É o temperamento dela. O jeito dela agir com aquela situação. Amém? Já eu não. Se eu sou repreendido, eu me retraio, né? Então, assim, e aí a gente vai começando a aprender a lidar um com o outro, porque sabe que a pessoa ele tá mais quieto lá, não é porque não quer mais papo comigo, não me ama mais, não. É porque, aconteceu alguma coisa. Então vamos ver, vamos orar, vamos... Então, a ponto, irmãos, de ter me ajudado tanto essa questão de conhecimento sobre os temperamentos, de que realmente, irmãos, tem muitas situações que há 1 ano atrás, 2 anos atrás, por exemplo, eu me sentiria extremamente ofendido, né, numa discussão, não dá para chamar de briga, né, que pela graça do Senhor, né, quando o Senhor restaura o matrimônio, irmão, o diabo não toca mais, entende? Amém. Então a gente tem algumas discussões, que é natural, do dia a dia, né, porque a gente ainda tem ego, tem natureza humana, né, mas aí a ponto assim de eu falar, não, amém, isso é só o temperamento, não me afeta praticamente em nada, passou a noite e está tudo resolvido, já nos perdoamos, já conversamos, então isso melhorou assim, irmãos, 300%, né, a nossa paz dentro do lar, né, só de conhecer essa verdade, né, e glória a Deus, né. E a gente vê também que o temperamento melancólico, né, Marlon, ele tem uma tendência muito forte a se amargurar facilmente, verdade. Por essa tendência que o irmão comentou, né. Ele recebe, às vezes, não necessariamente uma ofensa, mas uma situação que ficou a contragosto. Em vez de ele dizer assim, vem cá, está dizendo, tu está me dizendo que eu sou assim, que eu sou assado, vamos debater isso? Não, ele fica, contrai, recebe, fica quieto, e aquilo fica remoendo, desce pro coração, se transforma numa amargura, num ressentimento. Imagina isso na vida do casal, né? Anos depois... Quando os ânimos se afloram um pouquinho, dá aquele levante. Mas naquele tempo aconteceu isso. Pô, mas isso já faz anos, e tu ainda lembra, tu ainda tá chateada por isso, ou chateado por isso, porque é do temperamento. O sanguíneo facilita muito isso. Sim. Porque o sanguíneo, ele tem essa, né? Ele comentou aqui da esposa, ele falou, ele já fala, se tem que dar, dizer, ele já dias e pronto, já aliviou, aquilo já não está mais com ele, já foi, já falou, já botou para fora. Então, como é importante a gente realmente conhecer os temperamentos, né? Porque a gente vê aquela pessoa que fala, mas aquele não segura a língua, quando vê, fala e fala, né? Mas é do temperamento, não é porque ele é intrometido, ou porque ele é fanfarrão, ou porque... Não, é um temperamento só. Então, a gente entendendo isso, como isso, já a questão de entender os temperamentos facilita o relacionamento do matrimônio, dos pais com os filhos, no trabalho também.
Quantas pessoas ficam lá, não aguento aquele meu colega de trabalho. O que ele faz? Ele passa o dia inteiro cantando. Tem algum mal? Não, mas o temperamento dele é de um jeito e o temperamento do outro está reclamando é o inverso, que não gosta muito daquela situação. E aí os temperamentos entram em conflito ali. E acontece de um ficar chateado com o outro. Quem já tem um temperamento fleumático, melancólico, já vai se amargurar, né? E aí vai causar aí um desgaste, até no relacionamento de colegas de trabalho. Daqui a pouco tem que fazer uma tarefa juntos, vão realizar. E eu contigo? Ah, não, tô fora. Mas ué, por quê? Nunca deu. Qual é o problema? O problema nem é, não, mas eu não sei, eu não me dou muito bem com aquele cara lá, o chefe vai mandar fazer. Tá aí, então, a tendência de nós estudarmos os temperamentos para conhecer um pouquinho mais, né, sobre tudo isso. Muitos materiais nós estamos aqui falando para você. Hoje falamos do Cura Interior, tanto em livro como em CD, falamos do Livro de Depressão, do Esposo e Modelação, do Ramo Digno da Seiva, que tem lá o embate para a gente realmente podermos trabalhar com dignidade com as nossas autoridades, tanto espirituais como naturais, né? Irmão Marlon, chegamos ao final desse programa, te agradeço muitíssimo aqui pela participação. Considerações finais aí, um abraço para alguém. Amém. Eu queria, considerações finais, enquanto o irmão falava, eu lembrei de uma coisa, né? Que tudo isso, né, irmãos, assim, como o apóstolo Paulo comenta na palavra, é para nos levar ao quê? A estatura de Cristo, né? E antes eu achava que a estatura de Cristo, né, você é um ser espiritual, amém? Mas no sentido assim, a gente tem que ser manso, humilde e servo, né? Então todos os materiais que os irmãos adquirirem, todos eles, né, irmão, vai ser uma bênção para ajudar o irmão a vencer a velha natureza e ajudar os irmãos a serem servos de Cristo, que é a vontade plena do Senhor para cada um de nós, amém? Que bênção! Então estamos aí, agradecemos você, a companhia que você tem conosco. Está aqui a possibilidade de você aumentar a tua comunhão com o nosso Senhor Jesus, aumentar a comunhão com o teu Deus, através desse grande acervo de materiais aqui da Editora Vento Sul. São CDs, DVDs e literaturas que você pode estar conhecendo cada vez mais. Obrigado aqui pela companhia mais uma vez do irmão Marlon, obrigado a vocês, ficamos por aqui, até o próximo programa. TV Menorá apresentou